Fala, gente! Antes de você acompanhar esse vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem o patrocínio da Clicar Motors, do meu amigo Renato Sanches, para você fazer a compra do seu carro 100% online, seja seminovo, seja carro zero, entre em contato com a Clicar Motors. Tá aqui o WhatsApp deles, vou deixar o link na descrição para você falar direto com eles, para você comprar um carro com segurança. Hoje em dia, o que não falta é picareta por aí. Então, na Clicar Motors, você tem a segurança de comprar com o Renato Sanches, que é do clube de membros aqui do canal Café do Setorista. O Instagram tá aí da Clicar Motors, tem também o site deles para você já dar aquela paquerada nos carros, já vai vendo as fotos, as imagens, os vídeos. E aí você gostou de algum carro? Entre em contato com a Clicar Motors. A entrada é dividida para você em 21 vezes no cartão de crédito. Para quem é do canal Café do Setorista, é tanque cheio, documentação paga, enfim, laudo cautelar, tudo 100%. É na Clicar Motors do meu amigo Renato Sanches. Link na descrição. Bora pro vídeo. Vem tomar um café comigo. Deixa o likezão aqui que é muito importante. Em relação a Fausto Vera, algo me surpreendeu, tá? Me surpreendeu. O Corinthians tem recebido algumas consultas, tá? Não chegou proposta oficial. Qual a diferença, Samir? A consulta é o empresário, né? O empresário que é amigo do outro empresário, aquela coisa toda, né? Chega na diretoria a seguinte informação, ó, eu acho que, né, tem um clube aí precisando de volante lá na Itália, tem um precisando de volante na Argentina, não, na Argentina não, na Espanha. Eu acho que o argentino aí se encaixa, por quanto vocês venderiam? E tem aquela consulta até mais forte, né? Ó, tem um clube aí que está interessado no jogador já, que foi essa consulta que chegou, tá? Eu estou falando um pouco da experiência que eu conheço de futebol, como é que funciona, e também do que aconteceu. Né? Tem um clube interessado, né? Tá pensando em enviar proposta. A gente sabe que um deles é a Lazio da Itália, e queriam saber quanto vocês vendem o Fausto Vera. E aí veio a surpresa para mim, tá? Uma fonte havia me dito que o Corinthians venderia um pouco acima do que pagou, tá? E eu sempre tive, né, dificuldades em saber quanto pagou, né? Na época, eu acho que eu até trouxe o valor exato para vocês, mas depois começou a pipocar um monte de valor. Cada um escreve uma coisa, cada um dá uma coisa, e não estou criticando ninguém, cada um tem a sua informação e é assim que funciona. E aí eu apurei que o Corinthians, né, mandou um recado aí para todos que consultaram a contratação do Fausto Vera. O Corinthians quer 15 milhões de euros pelo argentino, tá? 15 milhões de euros. Isso vai dar um pouco mais de 80 milhões de reais. O que eu estou falando para vocês é uma informação de fontes quentíssimas, tá? Dentro do Corinthians, e que eu garanto para vocês que nada acontecerá sem essas fontes. Então, 80 milhões de reais, lembrando que o Corinthians tem 70% desse valor, né? Aí eu já uso a calculadora, porque eu sou péssimo em matemática, tá? Existe uma lenda que jornalista não sabe fazer conta, tá? Então a gente põe aqui 80 milhões, né? 70% de 80 milhões, 56 milhões. O Corinthians ficaria com 56 milhões de reais caso venda o Fausto Vera por 15 milhões. É claro, gente, assim, né, como no caso do Murilo que eu disse ontem, o Corinthians está pedindo 15 milhões de euros. Não quer dizer que alguém vai pagar 15 milhões de euros pelo Fausto Vera. O Wendel Soares já escreveu ali só 15 milhões, né? O Lucas só isso, e o Elton já disse, até que enfim, valorizando os caras. E aí, né? É que eu sou o inimigo das enquetes, tá? Eu sou o inimigo das enquetes, senão eu poderia fazer uma enquete. Você acha pouco ou muito? Amanhã eu faço aí uma enquete em relação a isso. Eu sou o inimigo da enquete, e senão a gente poderia fazer uma enquete para ver se o torcedor acha muito, acha pouco, o que você acha dessa situação. Então, gente, vou repetir, tá? Acho pouco também, o Adriano Ormon aqui, ó, né? Dizendo que acha pouco. O Andrei foi vendido por 17 ao Chelsea. Então, se imaginar que o Andrei, que é a seleção brasileira,
foi vendido por 15, né? Então não tá não, não, não tá não tá tão barato assim não. Eu achei um valor alto. Eu acho que o Fausto Vera tem muito lobby da nossa parte, tá? Muito lobby da nossa parte, mas dentro de campo tá devendo, entendeu? O Fausto Vera não é um jogador com tantos recursos assim, né? É um jogador que ele, na marcação, ele é firme na marcação, mas ele tem problemas de posicionamento, né? Muitas vezes eu tenho observado isso. Vocês sabem o tanto que eu gosto de futebol e o pouco que eu entendo, né? Fiz avaliações já certeiras em relação ao posicionamento de jogadores, como zagueiros, o próprio Duqueiroz. Eu estou percebendo nele também essa questão. Ele está perdido na posição de segundo volante, jogando na segunda linha. Não, ele acho que ele não curte a ideia e ele não gosta de atuar ali. E nos enganou, né? Porque aqueles vídeos, lembra, Felipe Guedes, que a gente assistiu lá? O Felipe Guedes participou daquela live que eu fiz na Twitch, uma das poucas lives que eu fiz, né? A gente mostrava os gols, né? Mostramos ali os gols do Fausto Vera, eram vários na entrada da área. Então, eu mesmo, né? Eu não escondo nada que eu falo aqui, viu, gente? Eu mesmo achei que seria interessante Fausto Vera de segundo volante por causa desses gols aí. Falei, pô, quero ver o cara lá na frente da área, né? Finalizando. Mas, sinceramente, do que eu vi, Fausto Vera de primeiro volante e o que eu vi de segundo, eu gostei mais do Fausto Vera de primeiro volante. Apesar de achar que ele dá muito espaço na entrada da área quando joga de primeiro volante também. A saída dele é muito boa. A parte ofensiva do Fausto Vera de primeiro volante é muito boa. A parte defensiva nem tanto, viu, gente? Então é uma avaliação que eu faço do Fausto. E outra coisa importante que eu quero falar sobre o Fausto Vera. Eu tenho alguns pensamentos em relação ao posicionamento de jogadores. Eu acho que o Fausto Vera jogaria melhor jogando com o volante ao lado dele, entendeu? Tipo 4-2-3-1, 4-4-2, para dividir tanto a questão marcação, posicionamento e saída de bola. Mas, infelizmente, no Corinthians, parece que se criou, parece que está no estatuto do clube. Deve estar lá inciso 4141. Deve ter lá no estatuto. Estatuto, artigo 4141, né, do Código 4141, do inciso 4141. Só pode, velho. Porque é impressionante, falando em 4141, deixa eu ligar o Lázaro. É impressionante, velho. Impressionante como o Corinthians só joga no 4141. Então tem que ter o primeiro volante, tem que ter aquele que joga na frente da zaga. Enfim, essas são as avaliações do Fausto Vera. O Felipe acha que vai vender por 10, eu não duvido. O Adriano acha pouco. Enfim, vende ele e já corre buscar o Frederico Redondo, que seria outra compra lá do Argentino Júnior. O Victor diz para mim, o Fausto Vera para mim no mínimo 20. Desculpa quem pensa o contrário, mas o Fausto nunca pode sair por menos que o limitado do João Gomes e o Andrei Santos, comum. Sempre polêmico, Victor, né? Em relação a Murilo, o Corinthians decidiu que não quer vender o Murilo nessa janela, hein, gente? Informação importante também, tá? Que eu apurei hoje. É claro que eu não vou cravar isso, tá? Tenho medo. Hoje em dia, né, eu tenho tomado essa postura de não, né, ficar também me arriscando, cravando, porque, pô, eu arrebento, trago informação todo dia de bastidores. Chato falar isso, eu arrebento, né? Coisa feia. Esquece isso, né? Muito cabotino. Mas é que é verdade. Eu trago as informações aí de bastidores para vocês. E aí depois eu vou ficar cravando aí para quê? O Matias Rosso, por exemplo, estava certo, vocês ficavam, cadê? Assinou, assinou? Eu falei, vou esperar assinar isso aí, já está tudo certo mesmo. E no caso do Murilo, gente, no caso do Murilo é isso. O Corinthians tá no planejamento do Corinthians, a ideia é não vender o Murilo, tá? Não vender o Murilo nessa janela. Na próxima, em dezembro, é outra história, aí já é outra diretoria, vai ficar a cargo também do próximo presidente, mas o Corinthians não está afim de vender o Murilo. Eu acho isso indigno, né? Eu acho isso interessante, porque nós estamos falando de uma diretoria que está saindo, né? Está saindo e poderia, né? Tipo, vamos vender tudo igual a diretoria do Santos. Pô, os caras seguraram a gestão toda
E agora já fecharam 3 reforços, estão negociando com mais 2, a ideia é fechar 8. Nos últimos 6 meses de diretoria, fechar 8 reforços. Pô, meu irmão, isso é uma vergonha, entendeu? Isso é uma vergonha, entendeu? Então, assim, o futebol brasileiro é uma piada, esses gestores são horríveis, não dá para saber quem é pior, não dá para saber quem é pior, é por isso que o Santos e o Corinthians estão lá embaixo na tabela, não é à toa, não é coincidência, né? Todos são mal geridos, né? Tem péssimos presidentes, então hoje é a situação. Então, assim, o Corinthians não vendeu o Murilo, até me espanta, velho, até me espanta. Então, vamos ver, né? É claro que eu não vou cravar isso, porque os caras aumentaram a proposta, até porque eles pediram 20. Se eles pediram 20 é porque eles vendem por 20. E tá muito bem vendido por 20, tá? Eu acho que se o Corinthians pegar 12, 15 no Murilo, difícil no futebol brasileiro um zagueiro ser vendido mais do que isso, né? Por exemplo, o Lucas Veríssimo, o Benfica tá pedindo 10 nele. Pô, mas já é um jogador de 26 anos, né? Para 27, não é? Com lesão ligamentar, né? Um histórico de lesão ligamentar no joelho. Então, assim, o Corinthians vende o Murilo, vai comprar quem? Então, eu acho que se vendesse o Murilo por 15, meu irmão, seria algo maravilhoso e brilhante, que eu não acredito que venda, tá? Eu acredito que o Murilo, quando sair do Corinthians, anotem e me cobrem, é outra frase que eu gosto muito de usar, vai sair aí por uns 12 milhões. Anotem e me cobrem, no máximo, tá? É o que eu penso. E em relação ao Fausto Vera, 15. Então, quer dizer, do Corinthians, o Murilo está mais valorizado que o Fausto Vera. Porque em relação ao Murilo, houve a proposta oficial do clube italiano, houve conversa hoje de novo, tá? Mas eles não aumentaram a proposta, querem insistir em ganhar no papo, né? Tá achando que o Corinthians talvez está blefando, e o Corinthians não está blefando, falou, não vamos vender. Se quiser, 20. E aí, ninguém acha que vai pagar 20. Né? Acho que estão pedindo alto, talvez, para não vender, não sei, tá? Mas essa é a informação que eu tenho. E o Fausto Vera estão pedindo 15. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho hoje o Murilo mais valorizado realmente que o Fausto Vera. Hein? Acho que a avaliação está correta. Apesar que um volante sempre é mais caro que um zagueiro no mercado. Correto? Um atacante é mais caro, depois vem o meia, depois vem o volante, vai indo para trás, né? Depois o zagueiro. Claro que não é uma regra, mas na maioria das vezes é assim. Às vezes há, né, a exceção à regra, né? Mas na maioria das vezes o atacante é mais caro, depois vem o meia, que é um pouquinho mais caro, que um pouquinho mais barato, mas é caro também, depois vem o volante e vem zagueiro. E o Corinthians está fazendo ao contrário. O Corinthians vê o zagueiro valendo 20 e o volante valendo 15. O que vocês acham dessa avaliação aí do Corinthians em relação a isso, hein? O Júlio, também concordo com você. Eu acho hoje que o Murilo está mais valorizado, mas acho que não vende por 20, tá? Acho que não vende por 20.